Dois animes ótimos, porém esquecidos. Eu sou Versus e você está no. O primeiro anime que eu quero falar é Triad X. Ele é um seinen, então ele tem o que o público masculino maduro gosta, que é ação e mulheres bonitas. E como que funciona? O título da desse anime é Triad, que vem de triagem. Triagem é algo que tem nos hospitais, nas emergências dos hospitais, em que você atende e quem tá pior tem prioridade. Então, quanto pior o estado de saúde da pessoa, o mais próxima da morte, ela vai ser salva primeiro, vai ter o doutor, as enfermeiras, toda a equipe trabalhando em salvar aquela pessoa primeira, depois a segunda em maior perigo, depois a terceira, e é assim que funciona a triagem. Então eles colocam isso na trama, só que o inverso. Essa equipe, eles são justiceiros, eles fazem justiça com as próprias mãos, não é legalizado, então eles são fora da lei. E como funciona? Eles buscam extirpar os cânceres da humanidade, que são os criminosos. Quanto pior o criminoso, mais alto no topo da lista de prioridade para ser extirpado ele vai estar. Então é uma triagem inversa. Quanto pior for o criminoso, antes ele será executado para salvar as pessoas, proteger as pessoas deste mal, porque eles são cânceres. Então temos dois homens na trama, que é o protagonista, ele é um jovem, ele pilota uma moto, e o líder, o chefe, fundador dessa organização, que é um homem velho. Ele tem uma secretária gostosa, aí tem uma mulher que usa uma arma imensa, ela usa um traje de enfermeira sexy, e ela tem uma máscara de monstro. Essa é um dos meus designs favoritos dos personagens. Tem a atiradora de elite, que é a que tem o maior par de peitos. Tem a parceira de campo do protagonista, que tem cabelo cinza. Tem uma ídolo também, que é toda alegre, ela usa uma máscara e tal. E essa é a equipe. Então, acabam tendo três núcleos. O núcleo dos protagonistas, né? Da equipe de justiceiros. Os criminosos, que se vêm sendo executados. E, e lógico que eles não vão deixar barato. E a polícia, que representa a força legal, a justiça limpa, entre aspas. Em que querem, claro, acabar com esses criminosos e impedir, mas também salvar os criminosos de serem executados dos justiceiros. E é um seinen, e eu tô falando dos piores criminosos, então, os traficantes sexuais. Eu nem sei. Então, é satisfatório quando os criminosos são executados, porque você vê as barbaridades que são mostradas só o suficiente. E é um seinen, então tem muita ação e essas protagonistas voluptuosas em cenas eróticas. Só que foi cancelado porque e eu tenho para mim, é uma teoria minha, que o autor dessa obra é um daqueles autores que sabe criar, mas não tem história para contar. Então, a ideia é muito legal. Justiceiros com essa temática de hospital, que caçam os piores criminosos e eliminam eles. Então, isso é muito satisfatório de ver para muitas pessoas. É adulto, então tem aquele harém de mulheres, que não é na prática um harém, porque elas não são namoradas de nenhum homem, mas você entendeu a ideia do título. Então, tanto o anime quanto o mangá, que é da onde o anime se origina, simplesmente foi cancelado e não tem fim. Então, se você optar por assistir esse anime, saiba que o anime não tem um final. O último episódio é só mais um episódio que meio que encerra o arco, assim, entre aspas, encerra aquele início dessa jornada. Os personagens não puderam ser mais desenvolvidos. O protagonista é o que mais tem.
desenvolvimento, porque ele é protagonista, né? Claro. Mas ficou por isso mesmo. Então, o outro anime que eu quero falar é esse daqui, que é Arém no Outro Mundo Labirinto, em que ele é um isekai. O garoto, a protagonista, ele acorda num videogame, é tudo real pra ele ali, e ele vê que ele pode ter um harém, porque lá tem a escravidão é legalizada, é normal, então ele pode comprar escravos de todo tipo. E ele tem o sonho de ter um harém de mulheres. Então, o que ele faz? Ele vai para as dungeons, vai para as missões, derrota os inimigos, vai juntando dinheiro, e a ideia é comprar uma escrava de cada vez para ter um harém. Ele compra a primeira, e ao longo da primeira temporada inteira é o romance dele com essa garota. E é realmente um romance de aquecer o coração. Apesar de ele ter comprado ela, ela queria ser escrava e ele trata ela com amor, com respeitos. Mas ela não tem como fugir, né? Porque ela é uma escrava. Mas enfim, é um romance adulto, né? Então tem cenas eróticas. Só que a ideia é ter um harém. E a primeira temporada inteira é do protagonista com uma garota só. No penúltimo episódio, surge a segunda garota e tem um romance, o desenvolvimento do romance entre os dois e ele ajustando a vida dele ter duas mulheres, porque ele não quer magoar a primeira. A primeira, ele ama a primeira, trata com respeito, ela se sente amada, ama ele de volta. E agora que ele tem duas, como é que ele vai manejar isso para que nenhuma seja rejeitada e fique de fora e fique magoada? Então tem realmente esse aspecto fofo, esse aspecto correto, apesar de ele estar comprando elas, enfim. Só que aí que tá, a ideia é um harém, então ao longo da temporada toda tem ele indo pra uma tumba, enfrentando uns monstros árvores, e o romance dele sendo desenvolvido. Ele termina o dia, ele vai pra cama com a namorada dele, e isso ao longo da primeira temporada inteira. Só que é um harém. E o resto? Aí no final tem é tipo um trailer, um preview das próximas namoradas que ele vai ter. E é um anime explícito. Então, para você assistir sem censura, você tem que ir pelos modos alternativos, porque pelo Crunchyroll vai estar censurado. Só que eu acho que não fez muito sucesso o anime, então talvez não tenha temporada seguinte. E eu nem sei se tem um mangá também, eu teria que pesquisar. Se tiver o anime, a segunda temporada, eu vou assistir. O Triad X é certeza que não vai ter continuação, porque foi cancelado, não tem mangá, não tem nada, o autor, sei lá o que o autor tá fazendo. Mas esse, ele é recente, então talvez ele ainda tenha continuação. Não tá confirmado a continuação, nem confirmado de que não haverá continuação. É aguardar pra ver, né?